pela Rádio Educador Nordeste, também pelo Facebook e YouTube. Você que nos acompanha na Santa Missa de hoje. E vamos rezar pelos aniversariantes: Guilherme Vieira, Francisco das Chagas Andrade Filho, dizimista da Catedral, Maria das Dores Gomes da Silva, José Bougival Saraiva. Vamos rezar também pelos falecidos: Alfredo Tomás e Silva, Edivar Beireira Moura, 2 meses, Ari Rocha Oliveira, Bruno Queiroz Holanda de Araújo, Gilberto Napoleão Parente Silva, João Ferreira Filho, João Lino Neto, José Gerardo do Nascimento Filho, Maria do Socorro Soares da Silva, Maria Ita Holanda Tomás, Maria Rosena da Silva, Marta Saboia Monte Alverne Parente Silva, Raimundo Carvalho Marques, Raimundo Nonato de Mesquita, Rômulo Ferreira de Menezes, Vicente Ferreira de Queiroz, Terezinha de Jesus, Sintônio Ripardo, e ainda por outras intenções, pela família de Marta Vânia Martins Porto, pela saúde de Klinger Silvestre Mendes Coelho, Marta Gabriela Silvestre Coelho, Manuel Carneiro da Cunha, Rosalvo Dias de Carvalho, Fátima Maria Madeira Souza e Alexandro Teófilo Silva. Então vamos iniciar a nossa celebração com o canto de entrada. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais, para a celebração litúrgica do 5º domingo do tempo da Quaresma. Estamos nos aproximando daquela semana que chamamos a Semana Maior, a Semana Santa. Neste tempo de Quaresma, somos convidados a um tempo de encontro. Este encontro se dá no encontro consigo mesmo e no encontro com Jesus. Se descermos dentro de nossa humanidade sozinhos, apenas encontraremos decepções. Mas se descemos com Ele, encontraremos nele a graça do reerguimento. A graça de Deus venha em nosso socorro. E aqui nós nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
e reunidos no amor de Cristo, para celebrarmos esta Eucaristia, esta ação de graça. Mais um domingo nós nos encontramos em torno do altar, para tomarmos parte deste convite. Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é meu sangue. Veja que grande graça Deus nos dá. A graça de sermos convidados a participarmos do banquete da Eucaristia. Mas somos pecadores, limitados, fracos. Por isso, para bem celebrarmos os santos mistérios, cantemos o nosso ato penitencial. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Rezemos, além das intenções que já foram lidas no início desta celebração, rezemos também pela passagem do aniversário de Vanessa. Deus lhe conceda muitos anos de vida e a alegria de viver. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão, para retirá-los da terra do Egito, e que eles a violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão seu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Cria em mim o coração que seja
cria em mim o coração que seja puro. Cria em mim o Coração que seja puro, cria em mim o coração que seja puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai em mim, lavai em mim, todo inteiro do pecado, e apagai completamente minha culpa. Cria em mim o coração que seja puro, cria em mim o coração que seja puro. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Cria em mim o coração que seja puro, cria em mim o coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Cria em mim o coração que seja puro, cria em mim o coração que seja puro. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo nos disse de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se capaz de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida
eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Samuel, vice-reitor do Seminário de Filosofia São João Paulo II e vigário paroquial da Paróquia de São José do Sumaré, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco esta Santa Eucaristia, diretamente da Catedral da Sé, através dos meios de comunicação social, da Pascom de nossa paróquia e da Web TV Evangelizar e também da Rádio Educadora do Nordeste. A palavra de Deus deve ser a nossa força, deve ser justamente uma experiência de formação e de aprendizado que nos é oferecida pelo próprio Deus a cada domingo, quando nos reunimos para celebrar o mistério da fé. Dentro da celebração da Eucaristia, nós temos o privilégio, a graça de sermos alimentados pelo pão vivo que desceu e desce do céu em cada missa e formados pela palavra de Deus. Agora, não sei se nós realmente temos o desejo de aprender com esta palavra, se nós realmente temos o desejo de viver esta palavra, ou se nós queremos permanecer simplesmente numa atitude de admiração diante desta palavra. O que nos atrai para diante de Deus? O que nos impulsiona a buscar a Deus? No Evangelho de hoje, quinto domingo do tempo da Quaresma, nós temos alguns gregos, segundo o Evangelho de São João, entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Era a festa da Páscoa em Jerusalém, e durante esta festa vinham peregrinos de muitos lugares. Jerusalém ficava cheia, e é justamente neste clima que Jesus entra em Jerusalém. Próximo domingo vamos celebrar Domingo de Ramos. É uma cidade que se torna movimentada. A religião faz com que Jerusalém seja um espaço de peregrinação. E ali,
não somente judeus, mas também aqueles que se convertiam ao judaísmo, que eram pagãos, e segundo o evangelho de hoje, alguns gregos, possivelmente convertidos ao Deus único e verdadeiro, que também vão a Jerusalém, e que quando ali chegam, ficam sabendo de um Jesus de Nazaré, que se dizia filho de Deus, que realizava milagres e prodígios, um homem que ganhava uma popularidade interessante, e eles quiseram então conhecer Jesus. E foram até um dos seguidores de Jesus, aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia. Betsaida era uma região de pesca, e o evangelista coloca esse detalhezinho importante para lembrar que os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, são pescadores de homens. E estes gregos procuram então a Filipe porque querem ver Jesus. Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Quem vê Jesus de verdade, aqui ver não é só no sentido de enxergar fisicamente, mas é conhecer Jesus, é adentrar a profundidade do mistério de Cristo. Conhecer Jesus era o desejo destes gregos, que tinham toda uma carga de uma influência pagã, não judaica, de uma crença em deuses e não no Deus único e verdadeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, querido Padre Samuel, será que nós já procuramos realmente ver Jesus no sentido de conhecer a sua profundidade, de perceber verdadeiramente quem Ele é e o que Ele tem a nos oferecer? É interessante que Filipe combina com André e os dois vão falar com Jesus, e Jesus vai então acolher estes homens, mas já conscientizando da realidade do desafio que ele vai passar, da realidade da cruz, do sofrimento. Se o grão de trigo não morrer, ele é só um grão de trigo, mas se morrer, dará frutos. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Jesus já conscientiza aqueles que chegam como seus admiradores, que para serem seus seguidores, eles precisam ter a coragem de ofertar a vida, eles precisam ter a coragem de renunciar a si mesmos, eles precisam abraçar um estilo de vida diferenciado. Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, que quer ensinar o ser humano a viver profundamente segundo a vontade de Deus. E as estruturas deste mundo, marcado pela corrupção, pela indiferença, pela insensibilidade, nem sempre vão compreender, e na grande maioria das vezes não irão compreender o estilo de viver de um filho de Deus, o estilo de ser de um filho de Deus. E aí Jesus já faz questão de conscientizar aqueles que querem conhecê-lo, que querem vê-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, pergunto se nós já tomamos consciência sobre o estilo de vida que nós devemos levar como cristãos. Se nós já tomamos consciência de que é preciso sermos violentos conosco mesmos, vencendo a nós mesmos, nos permitindo morrer a cada dia para tantas situações que nos afastam de Deus, para ver se a gente tem algum fruto a produzir. Nós não podemos viver uma religiosidade de comodidade, uma religiosidade onde eu não sei ofertar a vida, eu não sei me sacrificar para que viva segundo um filho de Deus de verdade. É preciso entender que ser cristão é assumir o estilo de vida de Cristo, disposto a enfrentar as incompreensões, as perseguições, disposto a enfrentar um mundo que se paganiza a cada dia, que tira Deus do centro, que tem se esquecido da aliança que Deus fez com o seu povo. Primeira leitura da liturgia de hoje nos fala de uma aliança que Deus conclui com o seu povo. Concluirei uma nova aliança,
e não mais lembrarei o seu pecado. Aliança que significa compromisso. O compromisso de Deus é nos amar. É justamente uma aliança em que Ele se oferta, se entrega como garantia de amor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus deseja imprimir no nosso coração e na nossa vida a sua lei que significa o seu amor para com todos nós. Mas nós não temos permitido que Ele imprima a sua lei. Nós não temos permitido que Ele verdadeiramente seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. Às vezes nós vamos nos enganando, brincando de sermos religiosos, brincando de homens e mulheres de fé. Nós não podemos levar a fé na brincadeira, na esportiva. Não, a fé compromete a minha vida. Uma aliança, para ser verdadeira, para que haja fidelidade numa aliança, é preciso sacrifício. Quem é casado deve saber disso. Como é difícil viver a fidelidade em todos os sentidos, dentro da vida de família, dentro da vida matrimonial. Como é difícil honrar esta aliança, esse compromisso que um homem e uma mulher fazem. Da mesma forma, é extremamente difícil para nós sacerdotes honrarmos a aliança que temos com o Senhor. Mas é preciso que a gente honre, é preciso que a gente tenha a coragem deste sacrifício. A segunda leitura da carta a carta aos Hebreus, um autor que os estudiosos desconhecem, mas a carta aos Hebreus retrata a realidade do povo cristão em tempos de perseguição. Um povo marcado às vezes pelo desânimo, pelas más influências. E o autor sagrado vai então se referir à experiência da obediência que traz a salvação, apresentando o Filho de Deus, Jesus Cristo, que na sua condição humana aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É preciso obedecer a Deus, é preciso obedecer à lei de Deus. Nós vivemos em tempos de uma grande crise de obediência, onde nós já não sabemos mais reverenciar aqueles ou aquelas que representam nossas autoridades, porque também há uma crise de autoridade. Se confunde muitas vezes autoridade com autoritarismo, e a obediência e o respeito não se impõe, se adquire, se conquista. Quando é algo imposto, já é uma ditadura, já é uma exigência que foge do normal. A verdadeira obediência é aquela que eu entendi que o meu comportamento deve ser de uma forma, não simplesmente porque estão exigindo de mim, mas porque é uma necessidade. Há uma grande diferença, sobretudo dentro da família, dos filhos que aprenderam o que é obediência para com os seus pais, para com os filhos que têm medo dos seus pais, por isso obedecem. Não é a verdadeira obediência por medo, não. Se for por medo, no dia que não tiver o pai por perto, que se sentir livre, vai viver do jeito que quiser. Não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe, não tenho mais aquele que vai me impor um medo para que eu deixe de fazer certas coisas. E Deus não deseja que a nossa obediência seja por medo. Vou ser obediente a Deus porque não quero ir para o inferno. Não deve ser assim. A verdadeira obediência se dá quando, sobretudo na ausência daquele que é minha referência, eu vou fazer o que me foi ensinado, o que me foi pedido, porque tomei verdadeira consciência que precisa ser feito, que deve ser este o estilo de vida a levar, de acordo com o que foi me orientado, com o que me foi pedido. Quantas vezes a gente se pega fazendo certas coisas que nós aprendemos com os nossos pais, coisas positivas, e eles nem estão às vezes mais por perto, mas a gente conserva certas tradições até porque aprendi com meu pai, aprendi com meu avô, aprendi com a minha avó.
E pode o mundo cair e dizer que estamos errados muitas vezes, mas nós os reverenciamos com o respeito e a obediência, mesmo que eles estejam distantes, ausentes, porque eles nos ensinaram com o poder do testemunho, que é o que também está faltando nos tempos de hoje. Testemunho, exemplo, a vida que fala por si só, sem tantas palavras, as atitudes coerentes que nós precisamos aprender a ter. É fundamental que nós tenhamos diante da lei de Deus um espírito de obediência. É fundamental que nesse espírito de obediência nós nos unamos a Cristo, sacerdote, profeta e rei, para sermos homens e mulheres dispostos ao sacrifício, a morrer pelas virtudes, a morrer pela vontade de Deus, a morrer pela lei de Deus, que é a lei do amor. Não é uma lei que oprime, mas é uma lei que liberta. Ser sacerdote, nós temos o sacerdócio comum dos fiéis, é ser capaz de sacrificar-se. Se o grão de trigo não morrer, se você não se sacrificar pela sua família, se eu não me sacrificar pelo meu sacerdócio, se nós não nos sacrificarmos uns pelos outros pelo bem comum, não estaremos vivendo verdadeiramente esta aliança com o Senhor. Sermos profetas, homens da justiça, homens da verdade, também tão escassos nestes tempos de hoje. Como é difícil ser justo, como é difícil ser verdadeiro, mas diante da lei de Deus não há espaço para mentira, para a falta de verdade. Precisamos com Jesus também sermos reis. Ele entra em Jerusalém como rei, mas como um rei servidor, como um rei simples, como um rei consciente de que ser rei é ser servidor, é ser servo uns dos outros. Quem está no status de rei, e aqui nós podemos olhar para nós, o marido geralmente é o rei da casa, né? Tem lugares que é a rainha, é a mulher que manda, né? Qual o espaço que Deus está nos dando para reinar? E o que significa reinar? Reinar não é oprimir, reinar não é massacrar, reinar não é escravizar, reinar é servir. Foi isso que Jesus ensinou. Eram estes os ensinamentos que encantavam aqueles que chegavam perto dele, que o viam de verdade, que o conheciam de verdade, que não só ouviam falar. Os gregos do evangelho de hoje queriam ver Jesus, conhecer mais de perto. Isso é fundamental, aproximar-se de Jesus, conhecer mais de perto. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é conhecer de verdade. Se nós ainda não estamos tendo passos de conversão consideráveis, se a nossa vida ainda permanece numa certa mediocridade, é porque a gente ainda não conheceu, não viu ainda Jesus de verdade. Estamos só ouvindo falar. Precisamos ver, precisamos conhecer aquele que deseja vida para nós, vida em abundância, e que não nos quer enganar, mas quer nos conscientizar de um segmento que se dá na radicalidade, na renúncia de si mesmo, no desapego para com as realidades deste espaço e deste tempo. Quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Nós ainda acreditamos na vida eterna? Nós estamos trabalhando para vivermos essa experiência de eternidade? Ou nós estamos apegados demais com as realidades deste mundo? Façamos, irmãos e irmãs, o nosso sincero exame de consciência neste tempo quaresmal. A Semana Santa já está batendo à nossa porta para nos ajudar a mergulhar mais profundamente no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Olhemos para Ele, aprendamos com Ele, sejamos obedientes ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Juntos, com muita fé, com muita confiança, vamos professar a nossa fé no nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, apresentemos a Deus, nosso Pai, as nossas preces. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Iluminai e dai sabedoria ao Papa Francisco, aos bispos e aos ministros de vossa Igreja, para que os frutos de sua missão possam edificar em nós o vosso reino, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Que nossas comunidades cristãs sejam espaços vivos de doação, de entrega generosa e frutificação como a semente germinada, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Inspirai sempre mais homens e mulheres dispostos a viver totalmente o serviço de Cristo na difusão da cultura do encontro, da unidade e da paz, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Deus, Pastor eterno, vós assistisse à vossa Igreja de muitas maneiras e nos governais com amor. Vós escolhestes o vosso servo, Dom Vasconcelos, para ser o pastor do vosso rebanho. Dai-lhe um espírito de coragem e sabedoria, um espírito de conhecimento e amor, para que ele, governado com fidelidade, os que estão confiados aos seus cuidados, edifique a vossa Igreja como sinal de salvação no mundo, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Rezemos pelas pessoas que neste dia se encontram nos hospitais, por todos os doentes, pelas pessoas infectadas pelo coronavírus. Que o Senhor restaure a vida destas pessoas, a vida que é dom de Deus. Rezemos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Rezemos pelos profissionais da saúde, que o Senhor lhe conceda o ânimo, sabedoria e coragem, que eles não se cansem de lutar para salvar as vidas. Rezemos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Rezemos por todas as famílias enlutadas, que perderam pessoas queridas, vítimas da Covid-19. Que o Senhor, na sua infinita bondade, lhe conceda o consolo necessário para este momento tão difícil. Rezemos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Acolhei, Senhor Deus, nosso Pai, os nossos pedidos, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos o nosso ofertório. E você que nos acompanha pelas redes sociais, no rodapé de sua tela, já está disponível as contas e a chave Pix para que você possa fazer sua oferta. Contamos com sua generosidade. Como trigo, mas como milho.
meu ser, em Jesus, ó Pai, toma meu ser, pão e vinho neste altar, minha vida, meu cantar, minha oblação. Espírito novos me deu, e o vinho que trago a ti, Senhor, é o vinho da vida nova que o Espírito gerou em mim. O cálice, minha vida, entregue por Jesus, toma meu ser. Jesus, ó Pai, toma meu ser, pão e vinho neste altar, minha vida, meu cantar, minha oblação. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra, e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo
e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo, Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a José Vasconcelos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamais para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé. Nossos irmãos falecidos, cujos nomes citamos no início desta celebração, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos juntos. Cordeiro de Deus, Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre, diz o Senhor. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu no Espírito Santo. disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amanhã, às 17 horas, daremos continuidade com o ofício das 7 dores de Nossa Senhora. Às 17h30 o Santo Terço e às 16 horas, aliás, às 18 horas, a Santa Missa. Obrigado aos que participam conosco através das redes sociais. Agradecemos à comunidade Coração de Maria, também a Pascom da nossa paróquia e à Web TV Evangelizar. E ao Padre Samuel por estar conosco presidindo esta santa celebração. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz, e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde alegre cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante, no Senhor repousar. São José, a nós nosso amor,